Vivemos em um mundo ao contrário, onde a pessoa boa tem que ir ao psicólogo para aprender a suportar as coisas que a pessoa má faz, onde a sinceridade é vista como grosseria e a mentira é facilmente aceita para agradar, onde quem ajuda é usado, quem ama é desprezado e quem se importa é ignorado, onde o certo é criticado e o errado é aplaudido, onde ser honesto é ser tolo e ser esperto é passar por cima dos outros, onde a empatia é confundida com fraqueza e a maldade é disfarçada de esperteza, onde as aparências importam mais que o caráter e a verdade incomoda mais que a falsidade. Mas, apesar de tudo, jamais perca sua essência. Continue sendo luz em meio à escuridão, fazendo o bem sem esperar retorno, porque a vida se encarrega de devolver tudo aquilo que oferecemos ao mundo.